essa. E reparem, 5 pontos, cara, isso é absurdo. São 5 pontos do Cruzeiro, né, e do Vasco, né, o primeiro fora e o primeiro dentro do Z4, do Inter. E isso, se a gente colocar na primeira página, tem o São Paulo, que ainda tem 42 pontos, né, que é o 10º. Os famosos 45 provavelmente não serão suficientes para garantir. É impressionante, hein, Zuco? A conta mágica do 45 esse ano, não sei não. Ó, Inter 42, Cuiabá 41, 40 Corinthians. Aí 38 Santos e aí o trio de 37, né, Bahia, Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro no Z4, Goiás 35. E aí, em situação dramática, realmente, Coritiba e América. André, vamos lá. Se é difícil imaginar o que vai acontecer na ponta de cima, aí é a trocação pura, é o risca-faca. É difícil. Eu acho que se a gente avaliar momento, os que estão no Z4, aí eu não estou nem considerando os dois últimos, mas o Cruzeiro e o Goiás nem tanto. Acho que o Cruzeiro mais, assim, vem jogando um futebol que não inspira confiança, assim, conseguiu bons resultados ali com o Galo e tal, mas o Goiás pega o Santos em casa, também entre eles vão jogar a beça. Como é que você vê essa disputa, André? Eu vejo, parece que tem um campeonato à parte, né? Igual na temporada da NBA, em que joga-se para evitar o rebaixamento. Os candidatos à queda, eles jogam entre si. Em toda rodada tem 2 ou 3 jogos que entre eles ali a coisa tá pipocando. E os times estão mudando muito de personalidade e passando impressões diferentes a cada rodada. Isso torna qualquer tipo de prognóstico, que é sempre arriscado, ainda mais difícil. O Santos, por exemplo. Quem viu o Santos jogar ontem não entende como o Santos venceu o Flamengo na rodada passada, fora de casa. Sim. No meio de semana passada. É assim, não é a mesma equipe, você não consegue relacionar as atuações. Pontos em comum. Porque o Santos, quando faz partidas como a de ontem contra o Cuiabá, não conseguiu vencer o Cuiabá em casa, lembra um time de décadas atrás. Não é uma coisa assim, o time não tem atuado bem e tal. Por exemplo, o Corinthians não tem atuado bem, faz muito tempo. O Corinthians é um time, hoje, atual, é um time de 2023, que joga mal. O Santos, em noites como a de ontem, é um time lá dos anos 90, assim, é uma coisa muito diferente. Mas o Santos ganhou do Flamengo. E quando o Santos ganhou do Flamengo, você não pensou, o Santos não vai cair. Assim como quando tomou o 7 do Inter, você falou, já caiu. Já caiu. E é assim, o campeonato está assim. Não vai se recuperar o Santos daquele 7-1. Se recuperou, ganhou em casa no jogo seguinte, jogou com o Corinthians, não perdeu, jogou com o Flamengo, ganhou. Aí não consegue vencer o Cuiabá. Jogando muito mal, né? Não, o jogo foi horroroso. E o treinador do Santos, o Marcelo Fernandes, é nesse âmbito, né, o que eu vou falar. Deu uma declaração ontem dizendo, é como se a gente trocasse os resultados, né? Não se esperava ganhar do Flamengo como visitante, o time conseguiu 3 pontos, empatou em casa, não é um resultado bom, mas são 4 pontos em 2 jogos. Se acontecesse o contrário, vitória sobre o Cuiabá, empate com o Flamengo, estava tudo bem. Não está tudo bem. Primeiro que o Santos não pode desperdiçar pontos em casa, seja contra quem for. Segundo que o que adianta você somar 2 pontos, que teoricamente você não podia contar com eles não que caíram no seu colo porque você correu por eles e você fez o suficiente para ganhar, mas eles são um bônus daquilo que você olhava como viável no enfrentamento com o Flamengo, e aí você perde 2 pontos em casa contra a equipe do Cuiabá. Então, não é trocar um resultado pelo outro. Não dá para concordar com esse tipo de análise, mesmo que seja uma maneira, 4 pontos em 2 jogos, não é tão ruim assim para um time que está pensando em escapar do rebaixamento. Mas essas equipes, elas estão mudando. Se tem um time nessa faixa da tabela que tem sido minimamente regular, é o Vasco. Regular. Que às vezes não consegue o resultado que merece. Já teve partidas recentes em que o Vasco foi mal, não mereceu empatar, não mereceu ganhar. Mas o Vasco tem mostrado força, tem mostrado compromisso. O Vasco não... Se você botar um cara que não tem nada, não tem nenhuma informação a respeito do campeonato, não sabe o que está acontecendo, o que vale cada jogo, na frente de um jogo do Vasco na televisão, esse cara não pensa que o Vasco corre risco de ser rebaixado. Para mim, esse é o retrato atual. O Vasco é uma equipe que
não joga como candidato à Série B do ano que vem. Quero te ouvir também, Zupac, e eu pego um jogo como exemplo de como eu enxergo difícil essa análise, porque, por exemplo, eu acho que os times que estão no Z4 estão jogando menos do que outros. Mas, por exemplo, o próximo jogo é Goiás e Santos. Mando do Goiás. Goiás vence esse jogo, é normal, entendeu? É normal. E aí empatou, entendeu? E daí eu vou estar falando o quê? Eu vou estar falando que o Santos, na semana que vem, é o time que está jogando pior no Z4. Então, eu acho que ele não permite nenhuma avaliação definitiva. A gente tem que ser reativo mesmo ao que está acontecendo. Esse campeonato, como um todo, ele já era para ser muito equilibrado, né? Se a gente lembrar, no fim do ano passado, quando subiram os grandes que estavam na Série B, a gente falava, olha... A próxima Série A vai ser muito difícil, porque depois de muito tempo, não lembro qual foi a última vez, eu cheguei a fazer esse levantamento, não me lembro, os 12 grandes estarão presentes na Série A, mais os emergentes, Fortaleza, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, etc. e tal, fora aqueles times que estão acostumados a subir e descer, mas que é difícil sempre jogar lá, como o caso do Goiás, o Cuiabá, que é um clube que vem mostrando certa estabilidade. Então, era para ser um campeonato tão difícil como a gente está vendo. O fato do Botafogo ter dado o estirão na liderança, esse foi um ponto fora da curva que ninguém imaginava, ainda mais que fosse o Botafogo. Então, esse equilíbrio que a gente vê de ponta a ponta agora no campeonato, ele é previsível, ele era previsível. Talvez não fosse previsível, não fossem previsíveis os protagonistas de cada ponta. Talvez algumas coisas a gente imaginaria diferente. Lá embaixo nem acho, não. Lá embaixo acho que está tudo dentro do prognóstico. Lá em cima, acho que ninguém diria que, vai ser equilibrado, mas no G4 vão estar Grêmio, Botafogo e Bragantino. Fala, opa, peraí. Sim. Serão esses. O Palmeiras tudo bem, mas acho que os outros, não. E lá embaixo está pegado assim. E uma coisa que me chama muito a atenção sobre o Cruzeiro. Quando a gente imagina um time que está lá embaixo, lutando contra o rebaixamento, a gente imagina um time que sofre gols, que é vazado. O Cruzeiro tem ótimos números defensivos. O Cruzeiro é o time que menos sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. É o time que menos permite que chutem contra o seu gol. É a 4ª melhor defesa do campeonato. E está caindo, porque ele é o pior ataque. O Cruzeiro tem uma dificuldade de marcar os seus gols de maneira absurda. Ele até cria, mas o aproveitamento dessas chances, e essa é uma tônica da temporada inteira do Cruzeiro, desde o começo do ano com o Pepa. Com o Pepa, não, o começo do ano foi com o... Pesolano, depois com o Pepa. O Cruzeiro aproveita muito mal as suas chances, marca pouquíssimos gols. E está pressionado, mesmo com um jogo a menos, contra o Fortaleza, um jogo difícil, e o Cruzeiro entra pressionado demais nesse momento. Eu imaginei que o Cruzeiro tivesse já escapado. Assim como eu imaginei que a sequência que o Corinthians fez, vitória contra o Cuiabá, empate com o Santos, vitória sobre o Atlético Paranaense, seria suficiente para o Corinthians não correr risco. Mas no fim de semana, o Corinthians tem Atlético Mineiro e tem Grêmio. O Corinthians pode perfeitamente somar 0, somar 1 ponto nos próximos jogos e vai voltar para a conversa. Então, assim, a areia movediça está ali. Ninguém tira o pé dessa areia movediça tão cedo. Fala, minha galera cruzmaltina, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Vascão, né? O Vascão que vem embalado aí, um ótimo segundo turno, ainda na briga, na luta aí para sair dessa zona de desconforto, digamos assim, né? Essa situação ali que tá entre o Cruzeiro, o Bahia e o Santos também. O Vasco que por sua vez só joga no domingo, né? Contra o praticamente já rebaixado América Mineiro. Mas amanhã vai ter um jogo importante aí, é o jogo do Santos. Passar a informação certinha aqui para vocês. Goiás e Santos, amanhã às 7 horas. Jogo importante ali na briga ali. Torcer por um tropeço aí deles, um empate também seria bom, seria justo. E também amanhã tem Bahia e Cuiabá. São os dois aí que estão aí na luta ali para ver se fica fora dessa zona de rebaixamento, né? O Cuiabá que por sua vez vai jogar ali brigando por uma vaga na Sul-Americana, né? Então não vai fazer corpo mole aí, jogo difícil aí pro time do Bahia. Valeu, minha nação. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve lá, dá essa força. Ative o sininho também para não ficar de fora de vídeo nenhum que a gente possa estar vindo postando aqui para vocês. E dá o like se curtiu o vídeo. Valeu, tamo junto.